Há uma frase muito interessante também, que é a seguinte: tu tens planos para a tua vida, mas a vida também tem planos para ti. E quantas vezes nós fazemos algo, aliás, o mesmo que o outro ao lado, por vezes, e nós não temos resultados, mas aquela pessoa tem, podemos fazer o mesmo. E nós queremos também aquilo, porque faz-nos sentido para nós. Mas a vida também tem planos para nós. Nós às vezes queremos isto e a vida quer-nos dar isto. Pronto. Ou seja, nós queremos isto e a vida quer-nos dar isto, o dobro. Nós pedimos pouco e a vida quer-nos dar muito mais. Nós pensamos em pequeno, muitas vezes. Desejamos pequeno, pensamos que a vida é sofrer, pensamos que é isso, uma roda viva de sacrifícios. Muitas vezes duvidamos das portas que nos são fechadas, mas se calhar não era uma porta, era só uma janela. E a próxima sim é a porta certa. Claro que quando nós queremos tanto uma coisa, várias coisas, e elas não correm como nós queremos, torna-se frustrante, irritante, não conseguirmos. E claro que se alguém chega ao pé e diz: acredita mais, as portas não se abrem por um motivo, acredita, às vezes não acreditamos. Eu própria às vezes também custa-me acreditar, às vezes, porque eu não estou sempre aqui no auge, digamos assim. Também tenho altos e baixos, como qualquer pessoa. Atenção, não sou perfeito, longe disso. Por isso é que eu gosto muito de mostrar aqui a realidade nas redes sociais, para que percebam que eu sou uma pessoa comum, com sonhos e objetivos. Então estava eu a dizer que lá está, eu às vezes também duvido, só que tenho que pensar: ok, André, pensa, isto acontece por uma razão, o que lá vem é melhor do que passou, acredita mais. Nós temos muita dificuldade, não é mesmo, em acreditar no invisível, mas nós não controlamos. A única forma, aliás, o único que nós controlamos é como nós reagimos às situações. De resto, não controlamos mais nada. Então esta nossa, às vezes, carência ou necessidade de aceitar o mínimo quando podemos ter o máximo, nos frustrarmos quando as portas não se abrem, mas é porque não eram as portas certas. Se calhar nós estamos a abrir uma porta das traseiras quando poderíamos abrir uma porta principal. Então, é muito isso, é nós acreditarmos que realmente confiarmos mais na vida, no invisível, naquilo que não se vê. Nós sabemos que todos os dias vem a lua, vem o sol, mesmo que não se veja, está lá, existe. Então, também temos que começar mais a acreditar que certas portas se fecham, não por culpa nossa, não, porque nós às vezes achamos: se calhar esta porta fechou-se porque não sou boa o suficiente, não sou tão bom como uma outra pessoa, não sou capaz. Calma lá. Isto é a vida a acontecer, não tem nada a ver com esta nossa crença que não somos suficientes. É só a vida a acontecer. É só a vida a andar. É só a vida com os ciclos. Tudo tem o seu tempo, o seu propósito, maturação, amadurecimento. Nós é que às vezes queremos apressar. E nesse apreciamento, não existe esta palavra, nesse apressar, estragamos muitas coisas. O processo, estragamos a colheita. E a verdade é muito isso. Tudo tem o seu tempo, tudo.
também há uma frase muito interessante na Bíblia que é, ou na Bíblia ou em algum lado que eu ouvi, que é: pois chega uma altura em que a mulher dá à luz, não é? Então nós temos que gerar para depois dar à luz. Mas tudo isso leva o seu tempo. Não o nosso tempo, não no relógio, não no calendário. Não sei porque é ir mapa. Mas pronto. Mas no tempo do Senhor, no tempo divino. Eu já quis apressar muita coisa que era para mim. Muita coisa. E eu agora olho, graças a Deus que não sou eu que comando a minha vida. Graças a Deus que não sou eu que comando. Porque senão, se fôssemos nós, a coisa não corria bem. Não corria bem. É que ele consegue vir além do que nós vemos. Nós não. Porque Deus quer legados, não quer falsas promessas, não quer coisas rápidas, momentâneas. Não quer fast. Quer coisas com qualidade para durarem e perdurarem no tempo, na vida, nas linagens. E realmente é isto muito de... Nós temos planos para a vida, mas a vida também tem planos para nós. E Deus. E os planos que a vida tem para nós são muito maiores do que aquilo que nós pensamos. Nós viemos com um propósito. E temos que o honrar. Temos que o fazer. O nosso corpo é só um veículo para o fazermos. Porque se nós formos só almas, nós não teríamos tato, não teríamos cheiro, paladar, não teríamos mãos para fazer, pés para andar, ouvidos para ouvir. Então nós precisamos do nosso corpo, que é a ação, a execução. Só que é só um veículo. O que interessa é cá dentro. É a fonte é cá dentro, não é lá fora. A água corre sempre dentro, para fora. Não é de fora para dentro. Então realmente é muito isso. É, por mais que nos custe aceitar, acreditar, nós não controlamos a nossa vida. E a vida tem planos muito maiores para nós. Muito maiores. Nós traçamos o caminho, mas quando vamos a ver, demos uma volta, mas uma volta de... Isso é o que eu vou dizer. 360 graus. 365. Epá, eu queria ser bem... 360 graus. Eu vou explicar. Eu sei que se der uma volta de 360 graus vou ter ao mesmo sítio. Mas é esse o objetivo. É nós irmos para o mesmo sítio, só com uma nova perspectiva. E porque nós vamos estar sempre nesse sítio. Nós. Algo. Então é muito isto. E às vezes as coisas que nos acontecem pior na vida são as necessárias para nos fazer mudar. Aqui disse eu reencontrei a minha madrinha. E ela disse-me, ela já não me via há algum tempo. Talvez desde uns 22 anos, por aí. E ela disse-me: sim, senhora André, gostei de te ver, estás diferente, mudaste muito, já não estás tímida. Sim, senhora. Nem pareces tu. Mas eu já tenho essa consciência que realmente não pareço eu. Aliás, esta versão minha sou eu, a do passado. É que era a recorrente, a que se mostrava todos os dias, é que não era a
minha verdadeira essência. Esta é. Mas esta as pessoas não conheciam, nem eu. Só conheciam aquela, a Dorida. Porque é assim, eu agora sou esta pessoa. Quem me conhece bem sabe. E eu sou a mesma coisa nas redes sociais e offline. A mesma coisa. Um bocadinho mais. Mas eu sou divertida, sou cada vez mais positiva, sou autêntica, genuína, às vezes um pouco dramática, fixe, brincalhona e tudo mais. Não respondo mal, tenho um sorriso sempre, mas no passado, por mais que se calhar custa acreditar, já foi uma versão totalmente diferente. Eu acho que nunca perdi muito isso, mas já foi uma versão totalmente diferente. A essência estava lá, mas estava mascarada pela dor, corroída pela dor. Então eu irritava-me com toda a gente, eu respondia sempre mal. Se as pessoas dissessem, André, Ana cá, o que é que foi? O que é que vocês querem? Ou seja, eu respondia mesmo mal, porque lá está, eu própria também estava numa luta interna. Eu raramente dizia piadas, eu era muito tímida, muito reservada, eu falava muito baixo, assim. E depois não gostava nada de centros de atenções, ainda não gosto, mas, por exemplo, se as pessoas falassem mais alto, eu ficava tipo, mergulhada e tudo mais. Então eu estava muito corroída pela dor. Irritabilidade, irritava-me com tudo, respondia mal, andava estressada, chorava muito, era muito tímida, mas a base estava sempre lá. Esta generosidade e esta boa energia estava lá, só que escondida pelos traumas. Então, lá está, eu também acredito muito que não existem pessoas más. Existem pessoas doridas e corroídas pela dor, que se perderam de si mesmas, da essência. E Deus, lá está, Deus escolhe-nos porque Ele não vê crenças, Ele não vê medos, traumas, Ele vê a essência pura. Ele não pede que nós sejamos perfeitos, nem que tenhamos todos os mecanismos, porque Ele sabe. Quem colocou esta missão no nosso coração foi Ele. Quem nos colocou, quem nos escolheu também para a vida foi Ele. Então Ele sabe bem aquilo que nós temos e aquilo que não temos. Então, é muito isto, esta ideia realmente, Ele sabe tudo. E Ele não escolheu por engano, no momento, nem sei quando. Então, lá está. Eu fui muito esta pessoa realmente muito reativa, sabem? Eu era muito reativa com toda a gente. Eu era passiva, reativa, agressiva, também um bocado. E respondi sempre mal. Até que lá está. Me curei, encontrei-me e agora estou muito mais observadora e calma. O exterior já não me afeta, tanto que é muito bom. E não afeta as minhas emoções, como me sinto, nem afeta a minha energia. Porque a nossa fonte temos que ser nós, arregar-nos. E é muito isso, realmente, que... E lá está, a minha madrinha disse-me isso. E eu reconheço, aceito, no entanto eu sinto que esta é que é a minha versão de sempre, só que está bem escondida. E eu acho que as pessoas digam que eu sou diferente porque para mim não faz sentido que a pessoa está 20, 30 anos igual, sempre com o mesmo pensamento, com as mesmas coisas e não muda nada. Também. Nós vamos evoluindo, nós temos vários ciclos da vida. E há pouco tempo estive a ver um livro que diz que nós temos 7 ciclos, 7 anos na vida. Acho que fez sentido. E no nosso próprio paladar vai mudando, 7 em 7 anos, nós vamos mudando, nós vamos evoluindo. Ainda há pouco tempo havia coisas que para mim faziam sentido. E hoje não faz sentido, porque nós vamos evoluindo. E quem está estagnado não aprende a grande coisa. Então é muito isso, realmente, que
à cidade, eu costumo dizer mesmo, eu vou continuar a dizer isto e é o que me faz sentido. A ansiedade e a depressão foram as melhores coisas que me aconteceram na vida. Foram as mais duras, é verdade. Foram coisas que eu não desejo a ninguém. Coisas muito fortes, muito intensas. Foram incêndios internos a correr-me e nós mesmo estando em feridas ardentes, temos que continuar a correr e as pessoas à volta não se apercebem que existe algo dentro de nós a matar-nos. Mas lá está. Eu digo mesmo que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque se não fosse isso, eu não teria parado por me conhecer. Eu teria andado uma vida tão distante de mim, sendo que a vida é minha. Então foi isso que me obrigou a parar. E a ouvir-me o meu corpo. E perceber que aquilo que eu senti não era normal. Eu andei desde o primeiro ano da primária, portanto, com 7 anos, até aos meus 22 anos, mais ou menos, a achar que o coração acelerado era normal, a achar que o suor era normal, a achar que não dormir bem era normal, porque eu achava que toda a gente sentia o mesmo que eu, porque não se falava, eu não falava disso. E achava que era uma coisa comum, ok, toda a gente deve sentir o mesmo que eu, pronto. Até que eu percebi que não. Só para ter uma noção, havia bastantes coisas que aconteciam que nunca associei à ansiedade. Mas agora faz todo sentido que é. Por exemplo, quando eu ia fazer o cartão de cidadão, eu uma vez estava a suar tanto do dedo que eu tive que repetir 3 vezes a impressão digital, porque aquilo não estava a dar. Tal era o suor. E obviamente que não consigo controlar isso, né? E tantas outras coisas que aconteceram. E agora faz todo o sentido. Eu não conseguir dormir antes de excursões de escola, que agora não coloco o nome. E tantas coisas que lá está, que eu nunca liguei, mas que eram sinais. Só que para mim não eram sinais, porque eu não entendi nada sobre o tema. Não tinha sabedoria sobre isso. Aliás, eu nem sabia o que era ansiedade. Mas isto também já lá estava muito lá atrás da minha família. Mas eu, por acaso, consegui cortar. E é muito isso. Realmente, a vida tem... A vida tem planos para nós, grandes, grandiosos. Portanto, por mais que custe, às vezes, seguir outro rumo que tu não querias, ou um rumo diferente, é a vida fazer das suas. Lá está. Eu, ano passado, estava muito focada em construir não, em evoluir na minha carreira e na minha vida. Estava muito focada em objetivos financeiros, em manifestação, em comprar grandes coisas, em conquistar grandes coisas. Muito focada nisso, nessa manifestação. Muito focada. Pensar em grande. O que é que aconteceu? Vai a vida, em fevereiro, aliás, até foi em janeiro do ano passado. Fez este ano, fez dia 27 de janeiro, um ano, que eu passei por aquela recaída, da qual eu achava, desde que me lembro, cada vez que me lembro, da qual eu achava que eu não ia recuperar, que ia ficar muito pior, e agora, olha como é que eu estou agora, muito melhor do que estava antes da recaída. Por isso é que eu vos digo, as coisas dolorosas dói aquilo que acontece na nossa vida, mas às vezes é o melhor que pode nos acontecer. E lá está, estava a continuar.
E depois vai a vida e diz, ai André, estás muito focada em mostrar no exterior para ter e o ser, onde é que fica? Não penses, tu tens planos, objetivos, mas eu vou-te tramar de uma maneira, tu vais ver, watch disso. O que é que aconteceu? Acordo assim um dia destes, com um sentimento vazio, mas muito estranho. Que já não sabia para onde é que eu devia ir, o que é que eu era, o que é que eu sentia, o que é que eu gostava. Eu preciso ser só gostar, assim. Só para vocês terem uma noção nessa altura. E isto também é outra coisa muito interessante, que é, eu na altura estava-me a sentir um pouco gorda. Gorda, não. Estava a sentir um pouco mais inchada, digamos. E estava a querer emagrecer, mas não estava a conseguir. E ainda por cima, eu sou daquelas pessoas que posso comer um hambúrguer e não engordo. Nada, por causa. E não estava a conseguir emagrecer. E depois estava a dizer, pá, este é o meu objetivo, é emagrecer este ano. Vai a vida, é? André, queres emagrecer? Vai-se emagrecer. Quanto é que eu emagreci? Quase uns 5 quilos. 7 quilos. Acho eu. Não por querer. Foi lá está essa fase que me obrigou. Só para ter uma noção, às vezes comia ao almoço só um pimento e ficava cheia. Estava mesmo, olha. Não tinha. E depois coisas assim enxoavam-me, sei lá, folhados e assim enxoavam-me tudo. Não estava muito estranho. Poderá ter sido um despertar espiritual? Eu acho que sim. E realmente isso foi a forma da vida de me mostrar. Tens planos, André, mas eu também tenho. Dói os planos que eu tenho para ti, dói. Mas olha onde é que tu estás agora. Foi preciso ela mandar ao chão a vida para eu aprender a levantar-me e depois a construir aquilo que eu sou, na essência. Por isso é que eu agora tenho pessoas muito mais alinhadas comigo, como eu nasci. Por isso é que eu agora tenho pessoas positivas, com uma boa energia. Por isso é que as pessoas alinham-se mais com a minha energia. Dizem que eu sou mais uma inspiração. Porque estou a ser eu mesma, sem filtros. Autêntica. E agora cada vez tenho menos medo de ser eu. Até era para aparecer aqui de pijama, mas pensei, não, meu pijama não. Mas cada vez que quero... Aliás, me importo menos que as pessoas dizem, sinceramente. Se as pessoas... Antigamente eu tinha-me vergonha quando aparecia alguém a ver o meu vídeo, ou tipo, em alta voz e tudo mais. Agora não. Tipo, se a pessoa mostrar o vídeo, olha André, falaste disto, olha, e depois começa a rir, olha ela. Não, a sério, eu levo muito no descontra estas coisas. Porque a vida tem que ser assim, leve. A energia feminina é isto, também leveza, fluidez. E é muito isso, realmente. E depois, só está, a vida mandou-me abaixo. Obrigou-me a encontrar-me, a reconectar-me comigo. Foi duro. Eu costumo dizer que o ano passado não foi o ano que eu queria, mas foi o ano que precisava. E lá está, nós queremos muita coisa para a vida, mas precisamos de outras tantas que nós não temos a noção e a vida encarrega-se. A vida encarrega-se de fazer das suas, do seu plano. Afinal, nós somos o plano. Viemos com um plano para evoluir, certo? Temos que o fazer. E ao contrário do que muita gente acha, nós, lá está, temos a nossa individualidade, mas também somos uma consciência coletiva. Por isso é que nos afeta tanto, às vezes, as energias. Prontos, vamos ver. Vamos ver, que mensagens o senhor quer dar hoje? Que mensagens? São Marcos, capítulo 7. Não, capítulo 8. Versículo 22. Quando eu começo a canalizar de uma maneira, fico cheio de sono, não sei porquê. Há aqui dias fui ao supermercado
só estava a bocejar. Saí de lá, tranquilo. Cura do cego, de Betsaida. Chegaram a Betsaida e trouxeram o cego, pedindo-lhe que o tocasse. Jesus tomou pela mão e conduziu para fora da aldeia. Deitou-lhe saliva nos olhos e pôs-lhe as mãos e perguntou: vês alguma coisa? Ele ergueu os olhos e respondeu: vejo os homens, vejo-os como as árvores a andar. Em seguida, Jesus impôs outra vez as mãos sobre os olhos e ele viu perfeitamente. Ficou restabelecido e distinguia tudo com nitidez. Jesus mandou para casa dizendo: nem sequer entres na aldeia. Jesus faz os maiores milagres. Milagres divinos que são pouco perante os nossos olhos. Porque nós não conseguimos ver a imensidão. Agora vamos rezar. Jesus, quero pedir que dês coragem que eu ouve esta mensagem para confiar nos planos que tens para eles, nos planos da vida, nos teus planos, porque os teus planos são sempre maiores do que aquilo que nós queremos por nós. Porque tu não vês pessoas comuns, tu vês missões, legados, conquistas, e que essas pessoas que ouçam este vídeo, que lhes seja restaurada a força, coragem interna, sabedoria, para ouvir, para continuar, mesmo quando a vida segue os seus planos e não os planos que eles têm.